Bom, pessoal, a ideia era nós discutirmos rapidamente a questão do apresentar para o hospital os novos tempos da radioterapia, radiocirurgia, cirurgia estereotáxica. E amanhã tem a inauguração de um mega equipamento aí. Casualmente saiu na Folha de São Paulo domingo, que a média de tempo de 100 dias para se fazer um tratamento radioterápico entre o diagnóstico e o início do tratamento. Isso em São Paulo, né? Nos grandes centros. E aqui a gente, eu acho que vai conseguir fazer isso mais rápido. Um pouco melhor. Mas 30% só dos pacientes conseguem fazer em menos de 30 dias, né? Eu acho que com esses novos avanços, mais do que na hora de nós valorizarmos esse momento no hospital e trazer toda a staff da neurologia, neurocirurgia, radioterapia, para a gente poder conhecer um pouco melhor esses métodos e ver o que a gente pode, no futuro próximo, almejar em termos de qualidade de atendimento para os pacientes, de um modo geral, do hospital. Vamos ter o filme? Nós temos sempre um filmezinho de subliminar de lavagem de mãos. Acho que na radioterapia todo mundo também precisa, porque lá tem procedimento. This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Infection associated with healthcare is the most common adverse event affecting hospitalized patients. Hand hygiene is the most important preventive measure against these infections, but compliance with this simple procedure among healthcare providers is often below 40%. The skin and mucous membranes of every human being are colonized by various microbial species. When hospitalized, patients gradually shed these microorganisms onto inanimate objects in their immediate surroundings, for example, onto bed linens, gowns, and bedside furniture. Hospitals contain a multitude of environments. Some of these, dubbed patient zones, consist of a patient and his or her immediate surroundings. As a result of contamination by both healthcare workers and patients, other areas of the healthcare setting, such as corridors and public areas, are also colonized with microorganisms, though to a lesser extent than patient rooms. Cross-transmission of potential pathogens from one environment to another occurs through healthcare workers' hands. Hand hygiene greatly reduces the risk of cross-transmission by this route. Hand hygiene is a procedure to be mastered by every healthcare worker. Hand hygiene is not optional, it is mandatory. It must be used conscientiously to increase patient safety. Today, patients are very aware of the infection risks associated with healthcare and expect you to cleanse your hands as frequently as necessary. This is a sign of competency, professionalism, and respect. Bom dia a todos e, na verdade, quero agradecer essa oportunidade que a VPM dá ao serviço, à unidade de neurocirurgia e ao serviço de radioterapia, porque nós estamos em frente a uma técnica muito nova, em termos de medicina nova, evidentemente, 20 anos, 30 anos é pouco, e que se consolidou aqui no hospital há muito pouco tempo, porque a radiocirurgia, o primeiro procedimento, não tem 2 anos, de modo tal que esse é o intuito dessa apresentação e fazer com que os senhores saibam qual é o valor hoje da radiocirurgia na neurocirurgia e até fora da neurocirurgia. Como tal, essa apresentação vai ser dividida em 3 partes. O Dr. Paulo Renato, responsável pela radioterapia, vai fazer uma apresentação sobre o método e a técnica. Eu depois, brevemente, vou fazer uma apresentação das indicações e, por último, o Dr. Paulo Pitts, que é uma aquisição nossa, vai fazer uma apresentação sobre os resultados e com exemplificação. Então, eu peço ao Dr. Paulo Renato que assuma aqui, por favor.
Bom dia, pessoal. Nós vamos, então, fazer um prólogo para vocês, vamos introduzir esse assunto da radiocirurgia, que, na verdade, na minha opinião, é um nome um pouco mal empregado, porque esse procedimento é, na verdade, um procedimento radioterápico, onde não é envolvida uma cirurgia, mas, felizmente, o resultado dela é tão bom que se assemelha ao de uma neurocirurgia e com algumas vantagens. Uma delas é que a gente pode não expor o paciente ao risco cirúrgico. Por outro lado, a gente expõe o paciente ao risco da radioterapia. E a primeira mensagem que eu quero passar para vocês é de como é que a radioterapia tradicional funciona. O nosso tratamento tem como alvo celular o DNA. Então, precisa haver uma lesão desse DNA a ponto de que, na migração da célula no ciclo celular, quando ela chegue na fase de mitose, não consiga replicar a dupla hélice, e aí ela tem um stop aqui e ela morre. Essa morte por mitose ou também por apoptose, então é, na verdade, o extrato do dano celular. Assim que a radioterapia funciona de forma tradicional e assim que a radiocirurgia também funciona. Então, tradicionalmente, vejam assim, esse tumor que está aqui, esse pequeno tumor próximo aqui do tronco cerebral, vinha sendo tratado através das décadas pela radioterapia externa com um campo que envolvia, além do tumor, uma margem de segurança que, dependendo da situação, de 2, 3 centímetros ao redor. E essa margem de segurança tinha várias razões. Uma delas seria a própria disseminação, a infiltração daqueles tecidos neurológicos adjacentes e também para que a gente evite uma certa perda geográfica por imaginar que está tratando todo o tumor, mas por qualquer desvio da cabeça do paciente ali na hora do tratamento, haver então uma perda desse alvo que nós desejamos. Os campos da radioterapia tradicional, conformal 3D, que é a tradicional, podem ser cruzados assim, e veja assim o tamanho do campo para tratar um pequeno tumor, são campos relativamente grandes. E isso é feito, esse desenho do campo, através do sistema de colimação que existe no cabeçote do aparelho, que é o sistema de multifolhas, que é já parte integrante do acelerador linear. Eu quero dizer que amanhã haverá uma inauguração na radioterapia do investimento lá de 3, 4 milhões de dólares que o hospital fez no nosso serviço. E já quero anunciar para vocês que o equipamento que vocês estão vendo aí é o estado da arte hoje em radioterapia. Esse equipamento se encontra em várias partes do mundo, hospitais de ponta. E ele ficou assim, dado esse investimento grande que o hospital fez. Então, convido vocês amanhã, 10 horas, para ir lá na radioterapia participar dessa inauguração. Mas as coisas mudaram em termos de tratamento radioterápico para pequenos tumores, pequenas alterações, malformações arteriovenosas, há uns 60 anos atrás, quando esse neurocirurgião aqui, Lars Leksell, sueco, desenvolveu uma técnica de radiocirurgia que, na verdade, era definir parâmetros espaciais aqui na cabeça do paciente para localizar com toda a exatidão possível o alvo a ser tratado pelo sistema que ele inventou, com isso, então, diminuindo significativamente as margens do campo da radioterapia e, com isso, também poupando os tecidos normais adjacentes. Então, fazendo uma analogia com um hemisfério, aqui a gente pode dizer para vocês que esse sistema é a mesma coisa que dá as coordenadas geográficas, a latitude, longitude, hora, minuto, segundo, etc, etc. A ponto de, então, uma vez que esse alvo aqui tivesse sido definido, nós pudermos entrar com vários pequenos campos de radioterapia, todos focados, centrados aqui no alvo, e, com isso, então, diminuir os efeitos colaterais. Bom, para que a gente consiga assegurar que essa localização será perfeita e milimetricamente definida, o Leksell também criou esse halo estereotáxico, ele é todo milimetrado aqui, que é aparafusado na cabeça do paciente, conforme eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, vamos começar agora com as etapas da radiocirurgia. A primeira etapa é fazer uma ressonância magnética, que será o parâmetro de imagem que a gente usa, para depois ser fusionado com a tomografia.
Logo depois da toma, então, é colocado o arco estereotáxico, aqui está começando, e depois se faz a tomografia. Vou mostrar isso aí para vocês agora. Então, esse aqui é uma paciente que nós temos, está aqui o Dr. Opides, experimentando o arco estereotáxico. Ele está aqui já aparafusando o arco no crânio do paciente. Isso aqui é um equipamento que dá o torque, é um torquímetro, ele dá o torque exato que o parafuso precisa ter aqui para não perfurar o crânio. Depois é colocada a caixa estereotáxica de localização, aqui está sendo ajustada a caixa, com um sistema de raio laser que vai simular aquele planejamento que já havia sido feito lá na toma e na ressonância. E aí o paciente está pronto, então, para que a gente faça a fusão da tomografia com a ressonância. Vocês estão vendo aqui, ó. E aí nós vamos marcar, corte por corte, esses cortes são de 1 milímetro, 2 milímetros, nós vamos marcar todas as estruturas que interessam, além do tumor também, via óptica, estruturas eloquentes que estão por ali, vias nervosas e outros órgãos intracranianos que merecem uma especial atenção porque não toleram uma dose muito alta. Então, esse aqui é um trabalho que demora atualmente 1h30 para fazer. E quando ele está pronto, nós então somos capazes de obter com o físico a dose exata que esse alvo aqui vai receber, a dose que os tecidos adjacentes vão receber. Se tiver algum órgão eloquente, algum centro eloquente ali por perto, nós temos como definir que dose vai receber, o que pode ser feito para evitar uma dose exagerada naquela localização. São criados também histogramas, que são gráficos, mostrando qual volume de cérebro vai receber qual dose. E se aquilo ali está dentro dos parâmetros recomendados, então. Bom, finalmente, o físico vai criar arcos de tratamento, que são movimentos do Gantry, do acelerador linear, e esses arcos aqui variam de 7 a 14, 15, 20, dependendo da situação, que são pontos aonde a máquina vai ligar e vai emitir a radiação ionizante. Todos esses arcos aqui centrados no tumor. Vejam aqui, isso aqui é um meningioma, como ficou bem circunscrito ao redor do tumor, a dose que nós queremos e como essa dose vai caindo aqui para uma estrutura importante que é o tronco cerebral. Então, nós conseguimos que esse tronco aqui receba muito menos da metade da dose que o tumor vai receber. E esse, certamente, é o grande avanço da radiocirurgia em relação à radioterapia convencional, porque nós não vamos irradiar um grande volume como a gente estava acostumado a fazer. O nosso sistema em uso hoje é o sistema de cônios, está sendo substituído, o hospital está acabando de comprar um outro sistema que eu vou falar em seguida. Esse aqui é um pouco mais primitivo. Ele é fixado no cabeçote do acelerador, está aqui está o cone. Os cones são de meio centímetro a 3 centímetros de maior diâmetro. E o paciente, então, depois que já tem o plano digital pronto, vai para a localização na tomografia computadorizada. Aqui está entrando e o pessoal, depois que faz a toma, então vai alinhar a caixa estereotáxica com as coordenadas estereotáxicas com o acelerador linear. Tudo que tem que combinar. O sistema que o hospital está comprando nesse momento para melhorar a radiocirurgia é o sistema de micromultilif. É esse aqui, ó, que consiste num acessório que tem microlâminas que vão modelar o alvo que nós queremos de uma maneira mais confortável, tanto para nós quanto para o paciente, porque ela consegue daí desenhar campos poligonais, bem de acordo com a anatomia do tumor, ao invés de campos fixos, circulares, que é o sistema de cones atualmente em uso. Um outro sistema é aquele desenvolvido pelo próprio Lexel, foi o fundador de uma grande empresa de radioterapia hoje, que é a Electa, que desenvolveu o sistema de Gamma Knife. Gamma Knife consiste num capacete, está aqui, ó, capacete estereotáxico, com centenas de microfontes de cobalto 60, todas elas alinhadas aqui para convergir para um único centro. Então, o tumor que está dentro da cabeça tem que ser mexido, ele tem que ser movido aqui para que ele seja alinhado com os feixes de radiação.
E esse aqui é o Gamma Knife, numa versão mais antiga, e essa aqui é a versão moderna. O Gamma Knife é uma máquina que custa também alguns milhões de dólares e é dedicado só para radiocirurgia cerebral. E eu digo isso porque hoje a gente não faz estereotaxia cerebral, a gente também faz para outras localizações. Eu vou dizer isso aí em seguida. Uma outra tecnologia que existe é o CyberKnife, é um robô que tem uma fonte de raio-x aqui dentro, circular, e que faz também a localização e o tratamento do paciente com a radioterapia guiada por imagem, um sistema também bastante avançado, e é o mais caro de todos. Esse aqui custa, preço FOB dele, 7 milhões de dólares. Bom, estou quase terminando e quero dizer o seguinte, ó, a experiência e os ensinamentos que a gente teve nas últimas décadas mostraram que não só tumores cerebrais são passíveis dessa técnica altamente localizada, e sim outras situações muito comuns que a gente enfrenta no cotidiano, que são assim, ó, eventualmente a gente pode ter tratado uma metástase da coluna aqui com radioterapia externa, campos grandes, e aquilo ali pode, 2, 3, 4 meses depois, não ter sido suficiente, o paciente continuar com o sintoma, continuar com a compressão, etc, etc. Se não tivesse essa radioterapia, então, chamada de estereotáxica corporal, que é extracraniana, esse paciente, por nós, não poderia ser mais tratado. Bom, com esse micromultilif, com outros investimentos aí que a gente ainda tem visto aqui para o hospital, nós vamos poder fazer uma radioterapia estereotáxica exatamente da lesão, poupando aqui, se puder, a medula nervosa e definindo a nossa dose exatamente aonde a gente interessa. Então, esse é um ganho que o nosso hospital aqui vai poder propiciar para pacientes da Previdência Social que em nenhum outro lugar no estado vão ter acesso. Se não for aqui, não será em lugar nenhum. Vejam aqui que interessante. Ó. O paciente tem uma destruição aqui do corpo vertebral por uma metástase óssea. A medula, que é um órgão dose limitante, está logo atrás, ela deve ser respeitada, porque a tolerância dela à radiação é muito baixa. E com essa estereotaxia extracraniana, eu consigo dar a minha dose e respeitando o que a medula pode receber. Olhem aqui, inclusive, que a dose da radiação faz uma ferradura aqui, ó, e respeita a medula. Então, esse aí é um grande avanço que nós estamos vivendo hoje. Essa aqui é a minha equipe do Centro de Radioterapia. Trabalha comigo meu colega Guinter Schneider, os físicos, o Telpa, a Michele e o Lucas, e as enfermeiras, a Marta e a Milena. Eu, antes de terminar, quero dizer para vocês que em cada radiocirurgia eu me preocupo de não causar isso aqui no paciente, ou causar uma cratera onde eu estou irradiando. Por quê? Já o doutor Lexel dizia, 60 anos atrás, que um tolo com um instrumento continua sendo um tolo. Então a gente tem que se cuidar muito. Se em inglês rima, fica interessante. Muito obrigado, tuas ordens. Bom, pode, por favor, alguém colocar... Tiago? Bom, dadas essas informações iniciais, que são fundamentalmente técnicas, eu vou discutir brevemente as indicações. Tiago, é radiocirurgia Graham. Esse. Bom, por que nós estamos aqui? Há de ter alguma surpresa, porque a neurocirurgia esteja presente no round sobre radioterapia e radiocirurgia. Há duas razões. Primeiro, porque para os neurocirurgiões, aqueles que, embora eu seja um convicto e um adepto da cirurgia, os tempos mudam e a gente tem que evoluir. E os neurocirurgiões que evoluíram têm hoje como base o conceito de que a radiocirurgia agregou muito valor à neurocirurgia. Ela não disputa posição, ela não disputa lugar, elas se complementam, a neurocirurgia convencional e a radiocirurgia. Dessa maneira, e com esse espírito, então, a unidade de neurocirurgia, composta aqui pelas pessoas que estão listadas, nós conseguimos um relacionamento, uma vinculação com o serviço de radioterapia da melhor qualidade. E o fruto disso, o resultado disso, é que todos os casos passíveis ou com indicação de tratamento radiocirúrgico são discutidos por nós conjuntamente. E qualquer serviço do mundo que se preze
tem que ter a participação do neurocirurgião no processo decisório e na execução da radiocirurgia. Isso nós conseguimos aqui, isto é um exemplo de convivência amigável e de resultados, de modo que essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Pode passar o seguinte, pela qual nós vamos falar rapidamente das indicações. E essa apresentação muito bem feita pelo Dr. Paulo Renato, o que ele quer dizer com isso? O que ele quis dizer sumariamente em 4 palavras? É isso aqui. Então, a radiocirurgia é um procedimento que tem um intuito de produzir um efeito radiobiológico, pela radiação. Qual é o intuito? São 2, basicamente. Obliterar vasos ou controlar o crescimento do tumor. Vocês vão dizer, isso a radioterapia faz. Então, aí vem o complemento. Através de uma radiação focada, a partir de fonte externa, em lesão cerebral localizada estereotacticamente, que pode ser por um arco estereotáxico, ou hoje em dia por métodos modernos, por neuronavegação. Isto é a radiocirurgia. Onde é que ela entra na neurocirurgia? Seguinte, ela entra, e esse é um trabalho de Douglas Kondziolka, esse talvez seja o serviço com mais experiência no mundo, em Pittsburgh, de radiocirurgia. Ela entra porque hoje nós, neurocirurgiões, isso sempre existiu, mas muito mais hoje, temos que ter muito cuidado com a morbidade cirúrgica. E a morbidade está dependente diretamente de até onde nós vamos. Então, o cirurgião que tenha ao seu alcance, como é o nosso caso a radiocirurgia, no momento da cirurgia tem que saber até onde ele vai. Em lesões benignas, ou seja, se nós chegarmos à conclusão durante um procedimento, até antes, mas às vezes durante, de que a ressecção completa de uma lesão, mesmo que benigna, pode causar danos graves ao paciente, em termos de morbidade, ele pode optar por uma terapia com ressecção, que os ingleses chamam de subtotal, eu não gosto muito disso desse termo, mas uma ressecção parcial quase completa, e aí complementar o seu tratamento com a radiocirurgia, que a gente sabe que tem hoje, nas boas mãos, uma morbidade muito baixa. Então, o que esse trabalho diz, esse trabalho de 2008, mas o que ele diz? Qual é a finalidade? Preservação funcional, risco reduzido e custo-efetividade, que evidentemente isso é importante. Onde é que ela se aplica? Aqui está de uma forma ampla, mas nós vamos discutir depois. Onde é que ela se aplica? Malformações vasculares. Se aplica. O Dr. Opitz vai mostrar exemplos para vocês. Neoplasias cerebrais benignas e malignas. E algumas doenças de natureza funcional, como, por exemplo, o tremor e a nevralgia trigeminal, em que, quando esgotados todas as formas de tratamento clínico, ou quando o paciente não tem condições de submeter a um procedimento neurocirúrgico, a radiocirurgia também tem o seu papel. Como é que ela funciona? Na verdade, vejam, isso que o Dr. Paulo Renato apresentou, é a combinação de imagem de alta sistema computadorizado de velocidade suficiente para permitir a fusão de imagens, a robótica, as técnicas de fixação do paciente, que podem ser através de um halo, mesmo pode ser hoje com a neuronavegação, e os efeitos radiobiológicos da radioterapia. Seguinte. Então, bom, quando é que se aplica? Essas, eu botei as mais genéricas, são as mais importantes, estão aqui. Uma delas, fundamental, pacientes com grave contraindicação ao procedimento com anestesia geral. Esses pacientes, até tempo atrás, só sobrava a radioterapia. E o que ocorre? Todos vocês sabem que mesmo nas a radioterapia tem uma morbidade grande, porque ela não irradia só a lesão, ela irradia o cérebro. Isso tem morbidade sobre os tecidos normais. Hoje, esses mesmos pacientes têm alternativa de ser submetido à radiocirurgia, em que a morbidade é muito menor, porque a irradiação de tecido sadio é muito baixa. Então, este é um grande exemplo. Nós, por exemplo, tivemos uma paciente idosa com um schwannoma vestibular, que é uma lesão benigna, que nós entendemos que o risco era grande, essa paciente foi tratada com radiocirurgia. Aqui, essa aqui é o grande marco e que se aplica a esse hospital como um todo. São as neoplasias malignas múltiplas, em que, obviamente, o cirurgião normalmente não trabalha e só trabalha eventualmente naquelas lesões muito grandes que têm efeito expansivo muito grande. Nestes casos aqui, e também o Dr. Opitz vai mostrar, há um indicativo muito forte da radiocirurgia, porque ela é capaz de tratar múltiplas lesões, e embora ela não modifique o curso final da doença, ela modifica o curso e a qualidade de vida do paciente tratado com a radiocirurgia, enquanto o controle da doença não se efetivar como um todo. Aqui,
Lesões parcialmente ressecadas, é o que eu disse a vocês. Hoje em dia, o neurocirurgião deve ter a vergonha de ressecar parcialmente uma lesão e acompanhar esse doente, e se houver evidência que essa lesão possa crescer, tratá-la com radiocirurgia, porque os efeitos sobre a morbidade cirúrgica reduzem-se consideravelmente. E, eventualmente, também lesões profundas, em que a morbidade cirúrgica, mesmo nas melhores mãos, é grande, em que, através de método estereotáxico, se localiza a lesão e se trata com esta técnica, que é a radiocirurgia. Sempre levando em questão, isso aqui é absolutamente essencial. Isso aqui vale desde que o volume da lesão tenha um volume médio entre 2,5 a 3 centímetros. A radiocirurgia não deve tratar, pelo menos, lesões de 5, de 6, de 7 ou de 8 centímetros, porque essas lesões são grandes e têm efeito expansivo, devem ser tratados pela neurocirurgia convencional. Então, todas essas observações valem para lesões de menos de 3 centímetros, e o exemplo grande são as metástases, que têm, por exemplo, 1 centímetro ou meio centímetro, que são lesões que cirurgicamente, às vezes, até são difíceis de ressecar, e que a radiocirurgia funciona muito bem. Pode passar. O que existe de meta-análise, porque hoje em dia a gente trabalha num sistema acadêmico e que é importante isso, na verdade, esse trabalho do Journal of Neuro-Oncology de 2011, que é bastante recente, fez uma meta-análise de todos os trabalhos, fundamentalmente daquelas doenças que são tratadas mais frequentemente. Schwannoma vestibular, que é um tumor do nervo acústico, as metástases e os meningiomas. Esses resultados que estão aqui listados, são 37 para schwannoma, 27 para metástase, 15 para estudo, mostram uma quantidade grande de pacientes, 3.500, 2.500, 2.700, o grau de controle da doença e a morbidade da técnica. O que nós temos que ter aqui claro? Existe algum trabalho que mostre evidência classe 1 do efeito da radiocirurgia? Não. Eu estou convencido que não existe ainda, mas não existe. O que existe é uma evidência classe 3, que, considerando-se o volume dos pacientes estudados, nos permite um consenso de como e quando indicar a radiocirurgia. Se nós quisermos ser estritos, e isso é um pouco perigoso na medicina, evidentemente, se formos esperar nível de evidência 1, não se pode fazer nenhuma indicação de radiocirurgia, porque não existe essa indicação. Mas, de qualquer maneira, o que é importante considerar aqui? Que para essas lesões, vejam que a morbidade é sempre baixa, em torno de 5,5%, em torno de 10%, em torno de 7%. O que isso significa? Que nestes casos de aplicação desta técnica, sempre com o poder decisório do neurocirurgião, é uma técnica que complementa e muitas vezes até reduz a morbidade daquilo que nós, neurocirurgiões, poderíamos executar realizando o procedimento cirúrgico. Seguinte. Por que eu botei isso aqui? É porque eu sou um grande adepto do compartilhamento de decisões profissionais. Nós sempre conseguimos isso aqui junto com a otorrinolaringologia, com quem nós trabalhamos muito, e esse objetivo também nós atingimos com a radioterapia, na medida em que as decisões compartilhadas e bem decididas têm muito maior embasamento. E isso nós certamente conseguimos junto à radioterapia, e a razão pela qual nós estamos aqui fundamentalmente é essa. Eu agradeço a vocês e quero passar a palavra ao Dr. Opitz, que vai um pouco da experiência do hospital e da sua experiência pessoal, já que aqueles que não sabem, o Dr. Opitz é um dos neurocirurgiões que exerce a radiocirurgia no Hospital Moinhos de Vento, onde foi instalado o primeiro aparelho do Rio Grande do Sul. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero expressar minha satisfação e alegria de estar podendo participar desse projeto do Hospital de Clínicas, em conjunto com o Serviço de Neurocirurgia e de Radioterapia. Então, vou mostrar algumas coisas para vocês que, resultado, evidentemente, nós não vamos mostrar praticamente nada de resultado do serviço aqui, porque ele tem 1 ano e pouco de produção e a gente não tem ainda suficiente casuística para isso. Então, vou mostrar os casos que o Hospital de Clínicas já fez, né, e vou mostrar resultados que são resultados da literatura. E isso, o resultado da literatura, nós vamos poder superpor com o resultado nosso, porque não depende da habilidade individual de um médico, que um tem mais do que o outro. É a habilidade e a inteligência suficiente para operar bem uma máquina. Então, os resultados vão ser superponíveis a esses resultados da literatura. Isso já é para nós evidente no Hospital Moinhos de Vento, né? E nos resultados muito similares das várias séries que a gente estuda. Seguinte. Bom, isso ali o Mato já falou.
as indicações, né, malignas, as benignas, especialmente neurinomas de acústico, meningiomas, né, crâniofaringiomas e as malformações arteriovenosas e hipófise. Esse é o nosso dia a dia, né? Neurologia de trigêmeo, dor e epilepsia são, ainda para nós, não fizemos nenhum caso. Tampouco no Moinhos, que a gente não tem os cones, tampouco no Clínicas, porque faltou pacientes com indicação. Mas dá para a gente tratar perfeitamente neurologia de trigêmeo. Em alguns serviços, ela é o primeiro tratamento, antes de procedimentos percutâneos. Seguinte. Então, eu vou falar só de alguns assuntos mais incidentes, que ocorrem mais frequentemente, né? Eu vou falar sobre meningiomas. Então, quando é que a gente faz tratamento radiocirúrgico no meningioma? Nessas indicações: alto risco cirúrgico, terapia adjuvante, quando o cirurgião não consegue tirar todo, né? Pobre condição clínica do paciente ou a preferência. O paciente, hoje em dia, cada vez mais procura métodos de tratamento na internet. E muitos dos pacientes que nos chegam, eles chegam dizendo: doutor, eu vi na internet. E, às vezes, alguns deles não querem operar, não querem operar e vão para a radiocirurgia direta, embora a nossa indicação, às vezes, o senhor deveria fazer cirurgia. Isso aqui é muito importante. Morbimortalidade não é aceitável. A ressecção parcial é aceitável, porque depois a radiocirurgia pode controlar. Seguinte. Bom, isso aqui é um trabalho, então, do Kondzioka, que é um dos principais radiocirurgiões do mundo, né? É um trabalho de 1.045 meningiomas, com evolução de até 18 anos, um controle tumoral de 93%, né? 5% deles haviam feito a cirurgia convencional, né? E a morbidade do procedimento foi 7,7%. Nenhum caso deles apresentou um tumor radioinduzido, que às vezes é uma das preocupações das pessoas, especialmente em pessoas jovens. Né? Seguinte. Alguns exemplos, né? O tamanho de evento. Um meningioma de difícil ressecção, né? Efeito 6 meses depois. O que é atípico aqui? O resultado tão rápido. Normalmente o resultado demora mais para aparecer, né? Mas é o típico de uma lesão tratada com radiocirurgia, né? A cápsula hipercaptante e o centro hipodenso, mostrando que aquelas células foram lesionadas. Seguinte. Esse foi fracionamento, não foi dose única, né? Aqui um outro caso também, quando a proximidade da lesão é grande para o sistema óptico, por exemplo, que tolera muito pouco a radiação, a gente faz infrações, que no Clínicas ainda não podemos fazer, mas poderemos brevemente com esse aparelho do Multilif, porque a gente pode fazer, então, infrações com máscara. Vocês vejam, né, que em 2 anos um tumor que certamente para uma ressecção cirúrgica seria dificílimo, né, especialmente para ressecar toda, né, evolui assim, né. Seguinte. Outro caso, né, o meningioma intraventricular, também era uma lesão potencialmente cirúrgica, não sei bem por que esse paciente optou, o cirurgião optou, mas optou por um tratamento com radiocirurgia, né. Seguinte. Vejam a evolução, né? Inicial, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses. O tratamento da radiocirurgia ele não visa fazer a lesão desaparecer, ele visa fazer a lesão parar de crescer. Normalmente, muito frequentemente, o tumor involui, muitas vezes, mas ele não crescendo, ele não está dando sintomas, ou os sintomas não se agravando, é isso que importa, especialmente considerando lesões que a neurocirurgia convencional teria dificuldade de tratar, né? Seguinte. Aqui é um meningioma recorrente, tinha sido operado, lá vocês veem a craniostomia, né? 6 meses, 12 meses, 15 meses. Então, os meningiomas são lesões que respondem muito bem à radiação, mesmo a dose baixa. Pode passar? Bom, schwannomas é outro capítulo, né? Em que, já em muitos lugares do mundo, né, o tratamento de eleição, o primeiro tratamento seria a radiocirurgia. Em serviços bem estruturados, como o Dr. Apio citou, essa é uma decisão. Um serviço só faz radiocirurgia, só faz radiocirurgia. Um serviço só faz neurocirurgia, só faz neuro. Onde existe uma integração, como aqui, né, com a discussão multidisciplinar junto com os 2 departamentos, né, a gente realmente vai tirar a melhor conduta para o paciente. Mas ela pode ser tratada com dose única ou com fracionamento, né? Isso aqui é um trabalho do Lunsford,
de 829 pacientes. Veja que a neuropatia facial, para eles, foi menos de 1%. Sintomas trigeminais, 3%, né? Controle tumoral, 97% em 10 anos. Um volume do tumor era esse ali. Então, todas as pessoas que têm alguma familiaridade com neurocirurgia sabem. Todas as pessoas que têm familiaridade sabem que um tratamento microcirúrgico de lesões de neurinomas de acústico não é uma coisa, digamos assim, isenta de risco. Tem dependendo do tamanho do tumor, tem um grande número de pessoas que ficam com sequelas, especialmente paralisia facial. Normalmente o cirurgião nem se preocupa muito com a audição. O tumor vem desse nervo, né? E, de modo geral, se a pessoa já não havia perdido a audição, ela perde na cirurgia. A não ser em mãos muito experientes, tipo alguns cirurgiões na Europa, né, que já operaram 5, 6 mil pacientes, e que eles mesmos dizem, né, que a curva de aprendizado o médico tem expertise depois de 200, 300 pacientes operados, coisa que muito poucos cirurgiões no Brasil já fizeram. Né? Seguinte. Bom, aqui é um caso, né? Esse aqui é um caso do Hospital Moinhos de Vento, né? Um neurinoma diacústico, fevereiro de 2007, dezembro de 2008. O aspecto é característico, né? Diminuiu o volume, né? A cápsula impregnando e o centro hipodenso. Seguinte. Bom, então, malformações arteriovenosas é outra patologia que a gente tem tratado, né, costumeiramente, porque algumas dessas lesões são de difícil tratamento com microcirurgia, por estarem em zonas funcionais, zonas muito profundas, e muitas vezes a embolização não consegue resolver completamente a patologia do paciente, eu até diria mais, frequentemente não consegue, né, isso foi. Então, aqui é um trabalho com mais de 1.100 pacientes, né, da Universidade de Pittsburgh, em que foi feito somente radiocirurgia em 95% dos casos. Apresentação inicial, 46%, convulsão, 24%, sintomas clínicos de apresentação. Né? Seguinte. Bom, as que tinham menos de 1 centímetro, eles conseguiram 100% de obliteração. Isso é diretamente proporcional, porque é fácil de entender. Se a lesão é pequena, a radiação que pega ao redor dela, e sempre pega, não pega, toda a radiação que a gente manda não fica dentro da lesão, a que pega ao redor também é danosa para os serviços normais, para as células normais. Entretanto, se a lesão é bem pequenininha, aquele tecido normal que é irradiado é muito pouco. Se a lesão é grande, o tecido irradiado vai ser grande. Então, quanto menor a lesão, mais dose nós podemos dar. E olha o que eles conseguiram naqueles 1.000 e poucos pacientes, 78% das MAVs tratadas, obliteração subtotal em 21%, sangramento em 4,1%, e retrataram somente 12,5%. Ou seja, quando às vezes a gente trata uma MAV e faz um controle dentro de 3 anos, 3 anos e meio, ainda existe uma parte dela, a gente pode retratar com doses inclusive maiores, porque a lesão vai estar menor. Seguinte, isso aqui não é um objetivo, mas é uma coisa em paralelo que eles tiveram nessa série. Né? Bom, novos déficits neurológicos, 2,6, diz que a morbidade é baixa. Quem tem familiaridade também com neurocirurgia de MAV, né, sabe que, dependendo da localização, etc., é uma cirurgia que tem um risco potencial de sequela grande. Né? Também, nenhum caso, né, tem sido citado alguns casos na literatura que haveria uma indução de neoplasia. Né? Seguinte, aqui é um exemplo de uma MAV, né? Não é nossa. Vocês vejam que mesmo malformações arteriovenosas muito grandes, né? 4 centímetros, desaparecem com tratamento radiocirúrgico. 3 anos de follow-up. Seguinte. Bueno, metástase vai dar um pouquinho mais, que é a patologia mais incidente para nós, tanto aqui no Hospital de Clínicas, quanto no Hospital Moinhos de Vento. Né? Então, quem tem neoplasia, 20 a 40% desenvolve metástase. O prognóstico geralmente é limitado, né? E é disseminação hematogênica. Seguinte. Então, o que a gente pode oferecer? Microcirurgia, radioterapia, quimioterapia, radiocirurgia estereotáxica. E, de novo, fazendo mostrar a necessidade de haver uma integração e uma abordagem multidisciplinar das patologias. Né?
Então, qual é o papel da radiocirurgia? Ela é cada vez maior, né? Cada vez mais frequente, porque um paciente que já tem uma vida limitada, né? Ser submetido à neurocirurgia, ou então a radioterapia de cérebro total, em várias sessões, né? Vai se beneficiar bastante de fazer um tratamento que é ambulatorial. Ele vem de manhã, coloca um aparelho de tomografia, já fez a ressonância, faz a tomografia com o aparelho colocado, trata daqui 2 horas e vai caminhando, né? Inclusive o custo social, o custo para os convênios, o custo para o paciente é sempre, mesmo falando do ponto de vista econômico, muito menor, né? Seguinte, e além do que, a radiocirurgia pode tratar até 4 metástases, a gente já tratou até mais do que isso. Seguinte, então vocês veem aqui uma lesão, né? Qual é que era o enfoque terapêutico usual? Quem tem uma metástase, essa seria cirúrgica até, mas uma metástase não cirúrgica, o tratamento de eleição era fazer radioterapia do cérebro total, tentando evitar a progressão da doença com essas outras lesões que vão surgindo. Seguinte. Bom, às vezes, as metástases cerebrais, o paciente pode ter uma metástase só e não evoluir para outras. Então, existiu e as pessoas começaram a fazer radiocirurgia somente para as lesões. O método, digamos assim, o padrão ouro, com evidências grau 1, né, Paulo? É que fosse feito radiocirurgia ou cirurgia mais o all-brain, né? Isso é o que ficou escrito, mas se a gente for estudar o trabalho, lá tem alguns vieses, né? O N também não era muito grande, né? Então, se começou a fazer radiocirurgia só das metástases presentes, com a ideia de que muitas vezes não aparecem outras metástases, né? E que ainda reservando a radioterapia do cérebro total para um futuro, quando necessário, como terapia de salvamento. A nossa tendência lá nos tamanhos de vento é tratar as lesões, se surgirem novas lesões, de novo só com radiocirurgia, se elas forem dentro do espectro terapêutico que a radiocirurgia pode oferecer, e somente reservar a radioterapia do cérebro total quando isso já não é mais possível. Bueno, seguinte. Aqui é a outra coisa, é outro capítulo da radiocirurgia do cérebro total, que são as complicações dela, né? Especialmente deterioração cognitiva e cerebelar, que tem uma incidência bem significativa, né? Especialmente agora que os pacientes vivem mais tempo. Então, antigamente, quando viviam poucos meses, isso não era evidente. Agora começa a viver 8 meses, 1 ano, 2 anos, se torna evidente que muitos desses pacientes, pelo cérebro total, começam a perder cognição, né? Seguinte. Bom, isso aqui é outra coisa, né? Que é as patologias, a variante histológica, né, de tumores que a radioterapia do cérebro total não trata bem, né? Sarcomas, melanomas, tumores de células renais, e a radiocirurgia para ela não faz diferença. Como trata inclusive tecidos benignos, né, isso aí não faz diferença, trata igual, tá? Seguinte. Bom, quando é que a gente acha então que o paciente deve ser, qual é o nosso manuseio, né? Cirurgia quando existe hipertensão intracraniana com tumores de mais de 3 centímetros, se eles estão acessíveis a cirurgia é melhor, liquida o assunto na hora. E comparando a eficácia da radiocirurgia com cirurgia, do ponto de vista de números absolutos, a cirurgia tem um controle local um pouquinho melhor. E a radiocirurgia, quando aplicada, não tem diferença estatisticamente significante. Então, nós podemos operar 4 lesões em locais de radiocirurgia, né? Novas lesões, repetir aquilo que eu falei, né? Lesão atingindo o líquor cefalorraquídeo ou mais de 4, o all-brain inicial junto, né? Lembrar isso aqui, ó. Os pacientes raramente morrem de doenças neurológicas. Chega em algumas séries a ser em 80%. O paciente morre da progressão das doenças sistêmicas, mas não morre das metástases cerebrais. Seguinte. Bom, aqui tem 2 trabalhos que eu gostaria de citar, né? Que é o trabalho do Okai, da Universidade do Japão, grau de evidência nível 1, que comparou radiocirurgia mais o all-brain em 65 pacientes contra a radiocirurgia sozinha em 67 pacientes. Seguinte. Essa associação dessa radiocirurgia mais o all-brain era o padrão ouro, né? Então,
eles viram o seguinte, né? Numa sobrevida média da radiocirurgia de 8 meses e da Walbrain 7,5. Quer dizer, estatisticamente a mesma coisa, né? E a morte neurológica, quando fazia só radiocirurgia, era 12 pacientes, e quando associava as duas coisas, eram 13 pacientes. Então, não há diferença significativa. Então, esse trabalho com nível 1 de evidência demonstrou que não ajuda a agregar do cérebro total à radiocirurgia. Seguinte. Esse trabalho aqui é de 2011, né? E a finalidade principal dele era demonstrar se a radiocirurgia, se a radioterapia do cérebro total aumentava a duração da independência funcional. Né? Um estudo randomizado, fase 3. Seguinte. Então, eles trataram de 1 a 3 metástases com doença sistêmica controlada em um estado neurológico bom. Eles foram tratados com cirurgia ou radiocirurgia e randomizados para receber radioterapia do cérebro total ou somente observação. Seguinte. Então, vocês viram, 359 pacientes, né, 199 para radiocirurgia, dos quais 100 observação, 99 o Walbrain. Né? Aqui os casos da cirurgia. Seguinte. Então, nesse subgrupo da radiocirurgia, se vê que a observação ou o cérebro total não houve uma diferença significativa. Então, mostrando então que nesse grupo de pacientes não ajudou nada a fazer a radioterapia do cérebro total, agregou custo, sofrimento e sem eficácia. E perdeu o método para tratar no futuro quando fosse necessário. Né? Seguinte. Então, aqui é o grupo dos pacientes em melhor condição, né? E a sobrevida média geral foi a mesma. Né? Então, isso aí sugere que naqueles pacientes que a gente opera e tira um tumor fora, uma metástase fora, ao invés de fazer como se fazia radioterapia do cérebro total, fazer radiocirurgia somente da cavidade. Seguinte. Que isso ainda é uma coisa a ser demonstrada, né? Na literatura de uma forma inequívoca, mas é uma tendência grande entre os serviços que fazem. Isso aqui é um tumor grande, foi operado, né? Seguinte. Essa cavidade é um dos casos nossos lá, né? Tumores de células renais. Foi feito só radioterapia da cavidade, que no caso, pelo tamanho, foi feito com fracionamento. 12 meses após, o slide está ruim, mas se vê que não tem doença ali, né? Seguinte. Pode passar o seguinte. Bueno, isso aqui nós já, em 2009, né, propaganda pessoal, apresentamos um trabalho já sobre a propriedade de tratar somente a cavidade com radiocirurgia. Seguinte. Então, aqui é a nossa experiência do Hospital Clínico de Porto Alegre, que nós fizemos 26 pacientes até hoje. Hoje vai ser o 27º, que é uma maravilha, né? Seguinte. Então, a primeira cirurgia foi em 16 de 1 de 2010. Né? O último caso, até o momento, 11 de 10 de 2011. Esse mês daqui a coisa parou porque o serviço está sendo implantado, máquinas mais modernas, né, Paulo? Então, a gente teve que praticamente interromper. Né? Seguinte. Essa é a casuística, né? 7 malformações arteriovenosas, né? 15 metástases, 2 schwannomas vestibulares, um tumor do glômus e um meningioma. Seguinte. Sítio primário das metástases, pulmão, mama, melanoma e rim. Seguinte. E aqui 2 casos que a gente tem em follow-up, né? Hoje eu fiquei chateado porque o Dr. Stefani me ligou de manhã dizendo que eles tinham um controle, foi feito na quinta-feira, de uma MAV, que tratada há 1 ano e pouco, desapareceu completamente, né? Nós até temos aqui a arteriografia normal pós, não temos a prévia, então a gente achou que era pedir demais que vocês acreditassem tanto, né? Então aqui vocês veem, né? Uma paciente tinha sido operada pelo serviço de neurocirurgia, né? Tinha uma recidiva de uma metástase, até se considerou cirurgia ou não, né? Face às condições sistêmicas da paciente, foi optado por fazer radiocirurgia. Então vejam lá, 23 de 8 de 2011, né? E 8 de 11 de 2011, quer dizer, a lesão
Isso é um aspecto característico, né? Murchou, ficou pequenininho e não vai incomodar mais aquela lá, né? E a outra ali também, ó. Seguinte. Outro caso do Clínicas, né? 2/6/2011, 10/11/2011, metástase, né? Desaparecimento completo, que também ocorre. Seguinte. Obrigado. Então, a gente está à disposição e para fazer perguntas para qualquer de nós três, né? Eu tive um déjà vu nessa apresentação. Meu pai morreu de um câncer de pulmão e foi todo irradiado e com metástase cerebral. Mas a lesão da radioterapia deixou ele num déficit cognitivo e cerebelar que foi pior que a própria doença. Eu queria abrir inicialmente para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Eu queria fazer só uma pergunta. A nova aparelhagem que nós temos aqui, que passa a ser instalada a partir de amanhã e vai ser inaugurada, que capacidade que nós temos de atender a demanda? O que isso representa em termos de volume do hospital? Tens alguma ideia de percentual de que nós temos de uso desse aparelho? Existe um conceito que precisa ser melhor entendido e trabalhado, e é um conceito que está em transformação aqui no hospital. A cada tecnologia que nós incorporamos na radioterapia, nós temos mais envolvimento do médico, do físico, da enfermagem, dos nossos residentes. E o que a gente nota é, à medida que a gente se aprofunda na tecnologia e oferece um tratamento de melhor qualidade para o nosso paciente, nós, no número total de atendimentos, precisamos diminuir, porque existe uma contínua sobrecarga de serviço para a nossa equipe. Esse é o preço que se paga por ter a melhor tecnologia. Então, a nossa filosofia de trabalho está em constante transformação. A gente tem que se adaptar a isso aí, negociar, ver o que pode fazer, mas, respondendo assim bem objetivamente, nós não temos a pretensão de aumentar a nossa capacidade de atendimento devido a esses investimentos que houve. Que volume isso representa hoje? Hoje nós temos 110 pacientes em tratamento e temos que pedir para que outros hospitais da rede pública atendam o nosso excedente. Nós temos mandado cerca de 30 pacientes por mês para outros centros. Mas, no horizonte, tem uma possibilidade do hospital receber uma terceira máquina e que aí poderia equacionar a nossa demanda. Não sei se resolveria, mas ficaria bem melhor do que está hoje. Eu quero fazer uma observação que é absolutamente importante aqui. É que essa integração que nós conseguimos, pode parecer estranho que eu, neurocirurgião, diga insistido tanto com a radiocirurgia. Eu insisto porque eu acredito na neurocirurgia. Mas é exatamente o papel da radiocirurgia, a integração com a neurocirurgia, é essa interação, de modo que a gente consiga complementar resultados e consiga baixar a morbidade. Esse é um aspecto muito importante. E nesse hospital nós temos, por exemplo, uma demanda muito grande de metástase cerebral, os oncologistas, a medicina interna. Esses pacientes com metástases cerebrais múltiplas, eu diria, ou digo, melhor dizendo, é o grande foco disso aqui. Porque isso muda radicalmente a evolução desses pacientes enquanto a doença básica estiver controlada. Eles têm qualidade de vida, tratamento das lesões neurológicas metastáticas. Isso é o foco. Acima de todos, por prevalência e por nós estarmos num hospital universitário. Eu tenho certeza que o Paulo Renato e o Opitz concordam comigo, que das todas as afecções apresentadas aqui, se eu tivesse que priorizar alguma, eu priorizaria a metástase, pela prevalência e pela grande efetividade da técnica nas lesões múltiplas. Nós temos que ficar isso em mente. A radiocirurgia não veio para substituir a neurocirurgia, ela vem para complementar a neurocirurgia.
Eu me lembro de uma máxima que dizia que múltiplas metástases cerebrais é que nem múltiplos abscessos. Não tem indicação cirúrgica, tratamento clínico. Pelo que tu colocaste, na verdade, tem até 4 metástases ainda com radiocirurgia? Se pode fazer também cirurgia múltipla, né? Por exemplo, tem 2, 3 metástases que uma mesma craniotomia vai retirar, dá para operar, né? O método é sempre, eu acho que são métodos que se complementam, né? Não tem... Mas tem um limite do número de lesões? Tu poderias, por exemplo, nós já tratamos até 6, né? Lesões pequenas lá no Moinho de Vento. Mas o ideal seria tratar 4 ou menos, né? Mas isso não quer dizer que tu não pode tratar 4 agora e 4 daqui a um mês, né? Entendeu? Eu acho que uma pergunta que a gente deve fazer, eu vou fazer então a pergunta para mim mesmo, quanto custa isso? Custa menos que uma cirurgia, né? E ainda tem valor definido, né? Sabe que o pacote custa isso, né? Então a neurocirurgia sabe que foi para UTI, se der infecção, se tiver que chamar o pneumologista, sei lá, né? E começa a girar a maquininha, mas não sabe onde termina, né? Então, considerando, por exemplo, que a gente pode fazer lesões múltiplas ambulatorialmente, né? E tem uma grande vantagem. Eu queria ainda, como palavras finais, dizer que as minhas, né? É que, além dessa integração científica que a gente tem conseguido fazer aqui, eu estou muito feliz também porque eu reforcei laços de amizades que a gente vai se afastando, né? E fiz novos amigos aqui que me deixam bem contente. As indicações de quê? Das crianças. Algum tipo específico de tumor? Se uma formação em criança Patrícia, né? Elas são exatamente iguais. Podem fazer aqui. Nós, felizmente, não tivemos nenhuma criança para se tratar, mas não há contraindicação, não tem problema nenhum de fazer em criança. Até se nós pudermos fazer uma radiocirurgia numa criança, em substituição a uma radioterapia convencional, 3D, é muito mais preferível. E a gente vai conseguir num tempo hábil essa coisa? Tem um tempo entre a solicitação e a realização? Sim, os pacientes candidatos à radiocirurgia têm um dia da semana, no mínimo, para serem atendidos. Então, nós conseguimos controlar essa demanda. Ela está dentro de um período, na minha opinião, assim, muito bom, muito razoável. Eu só queria complementar sobre a observação que é da Patrícia, que é importante. A radiocirurgia vem ocupar um espaço que era quase vedado da radioterapia na criança. Exatamente por ela localizar o tratamento e diminuir o para-efeito. Então, acho que é a mensagem fundamental. Ela é capaz de fazer aquilo que a radioterapia faz a um custo altíssimo e que a contraindica. Não sei se eu entendi bem a tua questão, mas assim, nós agora também está por chegar um arco estereotáxico novo, e esse arco vai nos permitir, se eu imagino que essa é a tua questão, realizar o diagnóstico dessas lesões, sendo na ausência de diagnóstico de lesão primária. É isso que tu quer dizer? Sim. O arco, o que eu saiba, já embarcou, está esperando a liberação da Anvisa em algum porto do Brasil. Então, eu imagino que em tempo curtíssimo nós já tenhamos aqui.
Bom, eu queria encerrar a sessão e agradecer a presença de todos aqui, os palestrantes em especial, e eu acho que eu me lembro que alguns anos atrás a neurocirurgia nesse hospital era apenas um espaço virtual, e hoje eu vejo que cresce e em pouco tempo adquiriu o tamanho e a importância que ela tem, graças a todos os serviços envolvidos e nesse empenho que todos nós temos aí de auxiliar e desenvolver os métodos necessários. Eu queria agradecer a todos e convidar para o próximo round, quarta que vem. Obrigado.